Terceira ressalva, terceira exceção. Terceiro caso em que a sucessão não vai incidir. Eu estou falando, pessoal, do vínculo empregatício doméstico. Olha ali, vínculo empregatício doméstico. Artigo 7º, a linha A da CLT. Artigo 7º, a linha A da CLT. Você vai encontrar nessa norma a referência de que a CLT, ou seja, as normas consolidadas, as normas esculpidas, corporificadas na CLT, elas não se aplicam ao vínculo doméstico. O empregado doméstico, ele não é um empregado seletista. O empregado doméstico, ele não tem a mesma proteção de um empregado seletista. A CLT, em regra, há exceções. Vamos estudar mais à frente. Mas, em regra, a CLT não se aplica ao empregado doméstico. Artigo 7º da própria CLT, a linha A. Ora, se a CLT não se aplica ao doméstico e a sucessão trabalhista está prevista em 2 artigos da CLT, conclusão, premissa maior, premissa menor, conclusão, a sucessão trabalhista, ela não se aplica ao vínculo doméstico. E isso, pessoal, é questão de concurso público. E as questões envolvendo o empregado doméstico geralmente exigem que o candidato seja capaz de identificar que aquele vínculo é um vínculo doméstico. Por isso que nós vamos estudar na segunda aula, com muito carinho, muita paciência, o empregado doméstico. Regido pela Lei 5.859 de 72, 5.859 de 72, pelo Decreto 71.885 de 73, pelo Decreto 71.885 de 73 e também pelo parágrafo único do artigo 7º da nossa Constituição Federal. Parágrafo único do artigo 7º da nossa Constituição Federal. Não estudamos ainda o empregado doméstico. Porém, vocês já aprenderam, a partir de agora, que a sucessão trabalhista não se aplica ao vínculo doméstico. Digamos que o seu tio, era proprietário de uma casa de praia. E ali, por muitos anos, ele manteve um caseiro. Seu tio vendeu para o seu pai essa casa de praia. E de brinde, ele deu o caseiro. O seu pai, ao comprar aquela casa de praia, e ao continuar com o caseiro, ele não assumirá o passivo trabalhista do seu tio. Não. Porque, como se trata de uma casa de praia e de um caseiro, nós vamos estudar mais à frente, na segunda aula, trata-se de um vínculo tipicamente doméstico. Ou seja, sendo doméstico, não há que se pensar em sucessão trabalhista. Se esse caseiro quiser reclamar na Justiça do Trabalho alguma verba da época em que trabalhou para o antigo proprietário, seu tio, ele terá que acionar o seu tio, o antigo proprietário. Porque o novo, o seu pai, não assumirá
o passivo trabalhista deixado pelo antigo proprietário. Ok? Muito bem. Quarta exceção. Quarta exceção. Olha aí. Desmembramento de município. Trazendo para vocês a baila, a orientação jurisprudencial 92. Orientação jurisprudencial 92. Da SDI 1. Da Seção de Dissídios Individuais, número 1. Ou, aqueles que preferem, Subseção de Dissídios Individuais, número 1, SBDI 1, TST. Bom, a OJ 92 trata, claro, de servidores seletistas. Hoje, raro encontrar um servidor seletista, uma figura que nós vamos explorar muito em processo do trabalho, principalmente no que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho. Bom, a OJ 92, que trata de servidor seletista, abrange, pessoal, o desmembramento de município. Um município que foi desmembrado. Eu estou falando, para quem ainda não percebeu, eu estou falando da emancipação política de um território daquele município. Houve uma cirurgia, foi extraído aquele pedaço do município e daquele pedaço foi criado um novo município. Emancipação política, ou, se preferir, desmembramento do município. Bom, digamos que Manuel é um servidor seletista há vários anos naquele município, município A. De repente, Manuel foi surpreendido com a emancipação política, com o desmembramento do município A. Nasceu dali um novo município, o município B. E Manuel, que era servidor seletista do município A, com o desmembramento, ele passou a trabalhar para o novo município, o município B. Já sei, professor. Não ocorre sucessão trabalhista. Surgirá com o município B um novo pacto laboral. E esse servidor, Manuel, se ele quiser reclamar alguma verba da época que ele trabalhava para o município A, ele terá que acioná-lo na Justiça do Trabalho. Porque o município B não será considerado como sucessor trabalhista. Ou seja, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Perfeita a conclusão. É exatamente isso. É exatamente disso que trata a OJ 92 da SDI 1. Tá bom? Então memoriza. Não se opera sucessão trabalhista em desmembramento de município. E a quinta e última exceção, o contrato de concessão de serviço público, olha a OJ 225 da SDI 1, OJ 225 da SDI 1. O que eu estou falando é da cessão da concessão, da outorga, do arrendamento, enfim. Existia uma empresa concessionária de serviço público, a empresa X, e de repente essa empresa X, concessionária de serviço público, foi substituída, não importa por quê, vejam, não importa por quê, ela foi substituída
por uma nova empresa. A empresa X, concessionária, foi substituída pela empresa Y. O que é que diz a OJ 225? Presta atenção. Se o contrato de trabalho for rescindido antes dessa substituição, a responsabilidade será exclusiva da antiga concessionária. O novo concessionário, a nova empresa, não responderá por esse passivo trabalhista. Presta atenção. A antiga concessionária, antes de ser substituída pela nova, rescindiu todos os contratos de trabalho. Pronto. A partir daí, ela se torna a única responsável por todas as dívidas trabalhistas. Uma vez rescindidos os contratos, o novo concessionário, a nova empresa, não assumirá a figura de sucessora. É o que reza a OJ 225 da SDI. Porém, se o novo concessionário do serviço público assumir os serviços, aproveitando aquela mão de obra e não existindo a rescisão contratual, o novo concessionário assumiu os serviços, herdando aquela mão de obra, e os contratos não foram objeto de extinção pelo antigo concessionário, aí nesse caso não há saída. O novo concessionário do serviço público assumirá sim a figura de sucessor trabalhista. E a OJ ainda faz uma observação. Apesar, nesse caso, de o novo concessionário assumir a figura de sucessor trabalhista, a antiga concessionária, a antiga empresa, responderá subsidiariamente pelas verbas trabalhistas daqueles empregados. Olha aí, a OJ 225, nesse caso, mantém uma dupla responsabilidade, a responsabilidade principal do sucessor e a responsabilidade subsidiária do sucedido. Tá bom? Então, quando se fala em concessão de serviço público, para que o novo concessionário não assuma o passivo, é preciso que o antigo, antes do negócio, antes da transferência, é preciso que ele rescinda os contratos de trabalho com aqueles empregados. Combinado? Bom, eis aí as 5 ressalvas, cada uma devidamente explorada nessa primeira aula. Matéria importantíssima para qualquer concurso público envolvendo o direito do trabalho. Tá? Conhecimento vital para um bom desempenho no concurso público. Ok? Bom, estudamos a subordinação jurídica como principal requisito da relação de emprego. Estudamos também a pessoalidade do empregado. Agora, eis aqui para vocês o terceiro requisito da relação de emprego, a não eventualidade. Muito bem. A não eventualidade é uma marca da relação de emprego. Orlando Gomes, que eu já citei na aula de hoje, costumava dizer: trabalhador eventual não é empregado. Trabalhador eventual não pode ser empregado. Porque uma das marcas do empregado, se encontra exatamente na adesão, na sua adesão à própria estrutura da empresa. Na própria estrutura da empresa. Trabalho não eventual não significa trabalho contínuo. Presta atenção. A continuidade
a continuidade, guarda sinonímia com trabalho ininterrupto. E, evidentemente, que a CLT não exige, como marca da relação de emprego, o trabalho contínuo, o trabalho ininterrupto. Pelo contrário, a CLT diz que o trabalho tem que ser simplesmente não eventual, o que significa que a prestação deve ser habitual. Como, por exemplo, numa questão de concurso público, que falava da contratação de um garçom para trabalhar apenas nos finais de semana. E durante 2 anos, ele foi contratado por um restaurante, exatamente para trabalhar durante os finais de semana. Era para você apontar que se tratava, sim, de uma prestação de serviços não eventual. De um trabalho marcado pela não eventualidade. De um labor marcado pela habitualidade. Observem, não se trata de um trabalho contínuo, não, mas se trata, indubitavelmente, de um trabalho habitual. Aquele garçom, nos finais de semana, ele se integrava à própria empresa, desenvolvendo o que chama muita atenção, a atividade fim. Aquela atividade que é a própria face, o próprio perfil da empresa. Para o empregado doméstico, nós vamos estudar ainda. O legislador optou pelo termo continuidade. Olha que interessante. Na Lei 5.859 de 72, o legislador, ao definir o empregado doméstico, utilizou a expressão trabalho contínuo, prestação de trabalho continuada. Daí, aquela discussão, aquele debate enfadonho, cansativo, de quantos dias precisa um doméstico trabalhar para que fique caracterizado o vínculo. Vamos comentar, viu, esse tema, apesar, claro, dessa particularidade não ser exigida em concurso público. Porque na prática tem juiz que diz que 2 dias já bastam, tem juízes que exigem 3. Alice Monteiro de Barros, no livro dela, usando o direito comparado, o direito argentino, 4 dias, enfim. Há projeto de lei também, tramitando no Congresso, enfim, é um tema realmente que não há uniformização. E por isso ele fica praticamente ignorado das provas objetivas. Tá bom? Muito bem. Então, empregado é aquele que presta serviços não eventuais ao empregador. Onerosidade, olha aí, uma das marcas da relação de emprego. A onerosidade está presente na intenção de ser retribuído pelo serviço prestado. Na intenção de ser retribuído pelos serviços prestados. Professor, intenção? Sim, intenção. Do contrário, um empregado que se encontrava em regime de escravidão não poderia ser classificado como empregado. Porque se ele está sendo explorado como escravo, evidentemente que não há onerosidade. Não há salário. Mas há intenção. Porque quando ele foi trabalhar para aquela empresa, ele foi com a intenção de ser retribuído, de receber uma contraprestação pelos serviços que seriam prestados. Só que ele foi escravizado, né? Ele foi confinado, ele foi aprisionado.
Mas esse confinamento não afasta a intenção. Por isso que o trabalho voluntário, definido em lei, trabalho voluntário, não caracteriza relação de emprego. Trabalhador voluntário é aquele que trabalha sem a intenção de ser retribuído. É um trabalho filantrópico, é um trabalho de ajuda. Um trabalho que não se encontra marcado pela onerosidade. Então a onerosidade é uma das marcas da relação de emprego. Trabalho gratuito, trabalho prestado, sem a intenção de retribuição, de contrapartida, não pode jamais estar caracterizado como uma relação de emprego. Quinto requisito da relação de emprego: o empregado tem que ser necessariamente pessoa física. O empregado tem que ser necessariamente pessoa física. Tá certo? Exigência dos artigos 2º e 3º da CLT. E é óbvio, né? Seria esdrúxulo imaginar o contrário. Afinal de contas, o vínculo ele é personalíssimo em face do empregado. E, finalmente, um requisito apontado por alguns doutrinadores e rejeitado por outros. Entendam, a alteridade, que significa a assunção pelo empregador dos riscos do negócio. Artigo 2º da CLT. Empregador é aquele que assume os riscos do negócio. A alteridade, por alguns doutrinadores, a alteridade é classificada como requisito da relação de emprego. Já por outros, não. Isso acontece também em concurso. Em algumas questões, a alteridade, ela pinta como requisito da relação de emprego. Em outras, ela é simplesmente ignorada. Trabalhem com isso. Trabalhem com isso. Não estranhem a questão que traz a alteridade como requisito. Também não estranhem a questão que simplesmente ignora a alteridade. A alteridade significa que o empregador ele assume os riscos da atividade explorada. A alteridade significa que o empregador ele não pode repassar os prejuízos aos empregados. Significa que ele terá que assumi-los sozinho, solitariamente. A alteridade vem sendo alvo de flexibilização. Observe, por exemplo, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 6º. A possibilidade no Brasil o salário ser reduzido por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então o empregador que está passando por situação difícil, procura o sindicato e pode negociar a redução salarial. Vai procurar o sindicato para quê? Para quê, professor? Para dividir com a categoria profissional os riscos do negócio. Isso só é possível, memoriza, mediante negociação coletiva. É aquela que atrai a participação obrigatória do sindicato. Então, pelo princípio da alteridade, a alteridade é apontada como requisito por alguns da relação de emprego, tem-se que o empregador assumirá os riscos do negócio. Por isso que para concurso público, você não deve acolher a alternativa que dá guarida à teoria da imprevisão no direito do trabalho. Para concurso público, não há espaço para a teoria da imprevisão no contrato de trabalho.
Pelo contrário, já há uma previsão de que em caso de transtorno, que em caso de prejuízo, que em caso de insucesso, quem assumirá os riscos será o empregador. Por isso que para concurso público não há espaço para a teoria da imprevisão no contrato de trabalho. Rejeitem qualquer insinuação da presença da cláusula rebus sic stantibus no contrato de trabalho. Rejeitem. No contrato de trabalho não há a implícita cláusula rebus sic stantibus, não há. Porque no contrato de trabalho os riscos são assumidos pelo empregador. Combinado? Muito bem. Para finalizar, eu trouxe para vocês, como forma de arrematar essa tão prazerosa primeira aula, esse nosso primeiro contato. Eu estou muito satisfeito, né, de ter vocês aqui comigo. Lembrando que eu estou no Facebook, né, me procurem, Gustavo Cisneros, aquele que ainda não me adicionou, adicione. Porque eu costumo, periodicamente, lançar vídeos particulares, lá mesmo no Face, revisando pontos importantes, inclusive para concurso público. Bom, novidades, alterações, decisões interessantes da jurisprudência que possam impactar na formulação de alguma questão de concurso. Então, para arrematar, eu trago para vocês aqui, dentro do programa de concursos para tribunais regionais do trabalho, a classificação do contrato de trabalho. Contrato de trabalho é um contrato sinalagmático. Sinalagma, que vem de reciprocidade. O contrato de trabalho é um contrato sinalagmático, ou seja, é bilateral nos seus efeitos. Bilateral nos seus efeitos. Significa dizer que o contrato de trabalho é marcado por direitos e deveres recíprocos. Deveres e direitos recíprocos. Enquanto o empregado tem o dever de se colocar à disposição do seu empregador para trabalhar, tem também o empregado o direito de receber salário. E o empregador, enquanto tem o dever de pagar salário, tem o direito de exigir trabalho dos seus empregados. Eis o sinalagma. Eis a reciprocidade de direitos e deveres. Trabalho, salário. Salário, trabalho. Contrato de trabalho, portanto, não é um contrato unilateral, pelo amor de Deus. É um contrato bilateral nos seus efeitos, também conhecido como contrato sinalagmático. Aquele contrato marcado pela reciprocidade de direitos e obrigações. O contrato de trabalho, pessoal, é um contrato comutativo. Significa que os riscos já são conhecidos. Lembra do princípio da alteridade? Cabe ao empregador, que é aquele que detém o poder diretivo, o poder fiscalizatório, o poder disciplinar, cabe a ele assumir os riscos do negócio. Então, como o contrato de trabalho já tem o risco definido, todos já sabem quem vai assumir os riscos. É um contrato tipicamente comutativo. Não é um contrato de risco, não é um contrato aleatório. Um contrato aleatório é quando ambas as partes correm o risco.
como é o contrato de seguro, onde você paga tão satisfeito os 3 mil reais do seu seguro, fica satisfeito porque o seu carro não sofreu nenhum arranhão. Resultado, você jogou 3 mil reais fora, no lixo. A seguradora ganhou 3 mil reais, sem lhe repassar qualquer benefício, a não ser a tranquilidade. Por outro lado, por 3 mil reais, se você tiver perda total no seu veículo, a seguradora vai ter que lhe ressarcir, vai ter que lhe pagar um veículo novo, valor total. Esse é um contrato aleatório, onde ambas as partes correm o risco. Contrato de trabalho não é assim, pessoal. No contrato de trabalho, o risco já vem definido. É um fardo que pesa sobre os ombros do empregador. Contrato de trabalho é um contrato oneroso, claro. Se ele é sinalagmático, ele é por si só oneroso. Todo contrato sinalagmático é, por si só, um contrato oneroso. Contrato de trabalho é um contrato consensual, marcado pela rigidez. Começamos o estudo pela rigidez, terminamos aqui, pelo consenso, a marca do contrato de trabalho. Podemos dizer que é uma marca, né, de todo e qualquer contrato. Se o contrato de trabalho estiver maculado por um vício de vontade, ele pode ser anulado, como nós vamos estudar na próxima aula, os casos de nulidade do contrato de trabalho. Bom, é isso. Tá? Primeira aula, primeiro encontro, muito prazeroso. Espero que vocês tenham aproveitado essas informações, modéstia à parte, tão úteis para a tão sonhada aprovação em um concurso público. Eu me despeço agora, dizendo a vocês, fiquem com Deus, tenham fé e continuem estudando. Um abraço a todos.